Olá, eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo para o meu canal no YouTube sobre ciência de dados. Não se esqueça de visitar o meu site igoralcantara.com.br para conhecer mais sobre a minha vida profissional, sobre minha presença em podcasts e sobre os cursos que eu ofereço. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ciência de dados e política, ou como é que conceitos de ciência de dados bem básicos podem te ajudar nas escolhas políticas e principalmente podem te ajudar a não ser enganado pelos dados e pela quantidade de besteiras que são ditas nas mídias em relação à política, especialmente em ano eleitoral. Este vídeo ele vai ficar um pouco longo devido à quantidade de assuntos, mas fique conosco aí que vale a pena. Eu não vou definir nesse vídeo o que é ciência de dados, o que é um cientista de dados, o que ele faz, porque já existem vídeos falando sobre isso no meu canal no YouTube, então dá uma olhada nesse canal que tem vídeos falando sobre isso. Então vamos direto ao assunto. Bom, a gente é bombardeado, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar, com diversos dados, estatísticas e um monte de mentiras. Eu não vou abordar aqui sobre a questão de notícias falsas, fake news, da necessidade de você checar informações e desconfiar quando existem notícias que são muito alarmantes que só aqueles seus amigos ou aqueles seus parentes compartilharam com você, mas que não saiu em nenhum lugar. Não vou falar deste assunto porque isso já está sendo bem explorado, mas eu recomendo você pesquisar sobre vídeos e materiais e textos que falam especificamente sobre esse assunto. Aqui vamos focar em outras coisas que não são tão ditas. Então eu separei aqui, são 7 do que eu chamo de pecados capitais em análise e interpretação de dados, que vai te ajudar, e focando muito nessa questão de política, para a gente ficar atento e não ser enganado. Então eu vou falar do uso da medida estatística errada, de correlação causa, da falácia da taxa base, extrapolação, distorção, do paradoxo de Simpson e do viés de confirmação. Vou tentar fazer o mais rápido possível para esse vídeo não ficar longo. E se você já fez algum dos meus cursos de fundamentos de ciência de dados ou estatística, meus cursos online, você já é familiarizado com alguns desses conceitos, que te aborda lá com mais detalhes e com mais calma. O primeiro é no erro da escolha da medida estatística. Eu vou ler algumas notícias que eu peguei durante as últimas semanas, últimos meses, em diferentes mídias, e não necessariamente essas notícias são falsas ou verdadeiras, mas elas têm um problema se você considerar apenas essa informação do modo como ela é mostrada. Por exemplo, veja a lista com países com maior renda per capita do mundo. Trabalhadores do mercado de TI veem seus salários cair nos últimos 3 anos. Média de salário de jogadores do time A é 10 vezes maior do que a de professores. Número de assassinatos no Brasil cresce 12% no último trimestre. Ou São Paulo tem o menor número de assassinatos na última década. Cada uma dessas afirmações tem as suas verdades, mas também os seus problemas quando você analisa isso fora do contexto real. A questão principal aqui é que a medida estatística escolhida não é necessariamente a melhor forma de mostrar um determinado valor. Todas as informações aqui, elas utilizaram basicamente a mesma medida estatística, que é a média. Então, quando a gente fala, por exemplo, de renda per capita nada mais é do que a média da renda, porque você pega a renda e divide pela quantidade de pessoas, per capita, é média. Então, quando a gente trabalha com média, a média ela só faz sentido num determinado tipo de cenário. Em outros cenários, ela não faz nenhum sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos analisar aqui um exemplo. Digamos que eu tenho aqui os salários de funcionários de uma determinada empresa qualquer, Aqui são salários anuais aqui em dólares, E aí, enfim, esses aqui são apenas 11 funcionários da empresa que eu estou analisando, é a amostragem que eu peguei ali. E se eu calcular a média desses salários, dá que a média de salário anual desses funcionários é de 30,8 mil dólares por ano. Aí você vai pensar, legal, essa é a média de salários da empresa. Mas o que quer dizer média? Quando a gente fala de média, a gente está falando de uma coisa chamada medida de tendência ao centro. Basicamente, a gente está tentando medir qual é um valor típico, qual é o centro dos meus dados. Centro entendendo como um valor típico. Ou seja, se um novo funcionário é contratado para essa empresa, sem eu saber o cargo dele, sem eu saber nada mais, se eu tiver que chutar um salário, qual que é o valor que eu vou chutar para chegar o mais próximo possível do salário real, aumentando as minhas chances de acerto? Bom, muita gente vai dizer, é a média.
Só que é um problema. Quando você pega os salários desses funcionários da empresa e você joga isso aqui num gráfico, no caso isso aqui é um gráfico de frequência, né? Então é chamado histograma, você vai ver que a maior parte dos salários está aqui abaixo de 20 mil. Aí você tem um salário aqui entre 20 e 30 mil, né? No caso é 32 mil, e você tem dois salários aqui acima de 80 mil. Por causa de dois salários que são muito acima dos outros, a média acaba sendo puxada para cima, por isso a gente vê uma média de 30,8. Mas se você tenta localizar no gráfico a posição relativa a 30,8, vai estar mais ou menos por aqui, não tem ninguém, tem uma pessoa aqui, né, próximo daquela região, mas a maioria está distante daquela região. Então, se você pegar a média para calcular o que é um valor típico e usar isso para chutar, você vai errar, porque a maioria das pessoas vai ganhar ali menos de 20. Que medida eu tenho que usar então? Ora, você pode pegar os salários dos funcionários dessa empresa e você pode ordená-los, vamos colocar na ordem do menor para o maior, e pegar a posição do meio, significando que metade das pessoas vão ganhar menos do que aquilo e metade vão ganhar mais ou igual aquilo ali. Este valor do meio é o que a gente chama de mediana. Este é um valor mais próximo, porque se você pegar aqui, por exemplo, 16 mil, que é a mediana, que dá mais ou menos aqui, você vai ver que a maior parte dos valores está próximo da mediana. Então, este é um valor mais típico do que este daqui. E tem outra medida que a gente chama de moda, que a moda é basicamente o valor mais popular. Qual que é o valor que aparece mais vezes? No caso é 15 mil. Neste caso aqui, eu escolheria a mediana, porque a média você vai escolher quando os valores eles estão melhor distribuídos e a maior parte dos valores está próximos do meio, da média. E a moda você vai escolher quando você está tratando de valores que não são numéricos. Então, por exemplo, quantas pessoas votaram num candidato, você vai pegar o candidato que tem mais votos. Quantas pessoas elegeram este determinado restaurante com nota 5, ou este filme com nota 4, etc. Você vai pegar a moda, que é a nota com maior ocorrência, que no caso aqui não é o caso, porque são valores numéricos, né? Então, se a gente analisar essas frases de novo, você vai ver que, por exemplo, veja a lista de países com maior renda per capita. Faz sentido você analisar renda per capita em todos os países do mundo? Não, porque em países onde a desigualdade de renda é muito grande, a renda per capita é um valor que você pode comparar, se você for comparar aquele país no passado com o presente, e mesmo assim não é uma métrica muito boa. Porque uma métrica melhor é, por exemplo, desigualdade que há de renda naquele país. Porque você pode pegar, por exemplo, um país muito pequeno, onde a maior parte da população é pobre ou classe média baixa, mas você tem ali 1, 2% que são milionários, bilionários. Eu não vou citar nenhum país específico, mas existem países onde isso acontece. E aí, porque você tem algumas pessoas com a renda muito superior ao resto do país, a média acaba sendo jogada para cima. Mas quando você pega a média, não quer dizer que uma família típica, uma pessoa típica daquele país vai receber aquilo ali por ano. Como você fala que os trabalhadores do mercado de TI veem seus salários cair nos últimos 3 anos, você tem que analisar isso daí por faixa de salário. Será que todos os trabalhadores de TI têm seus salários caindo nos últimos 3 anos? Ou será que o gap entre os salários, o espaço entre o salário maior e o menor vem diminuindo e por isso dá esta impressão quando você calcula a média? Enfim, tem algumas coisas que tem que levar em consideração. A mesma coisa dessa média dos salários do time A, se comparando com os salários dos professores. Você está comparando o salário de todos os professores com o salário só de um determinado time. Se você pega um time onde o salário dos jogadores já é, por natureza, mais alto, a sua análise ela está enviesada para tentar mostrar uma diferença que é grande, mas às vezes não é tão grande quanto você está tentando mostrar. Então não tem sentido, por exemplo, você comparar os salários de jogadores, por exemplo, de um time como Barcelona, Real Madrid ou Manchester City, com professores de uma cidade do interior brasileiro, porque você está comparando duas realidades que realmente não tem nada a ver. Você teria que comparar, se está comparando os salários dos professores de uma determinada cidade do interior brasileiro, você tinha que comparar com o salário dos jogadores de futebol daquela mesma cidade. Aí você compara dentro do mesmo contexto. Então, isso é uma questão. Outra coisa, número de assassinatos no Brasil cresce 12% no último trimestre. Será que no Brasil inteiro a taxa foi esta? Ou será que teve um determinado estado ou 2 estados em que a violência cresceu bastante e puxou a média para cima, mas na maioria essa média caiu? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de análise. E por fim, São Paulo tem o menor número de assassinatos da última década.
vale a mesma coisa, mas também você tem que pensar o seguinte: quando você está analisando a comparação de uma medida com a comparação da mesma medida num outro período de tempo, como, por exemplo, quando a gente fala que São Paulo tem o menor número de assassinatos da última década, você tem que analisar que a metodologia de contar quantos assassinatos tem é a mesma e a forma de reportar o que é um assassinato é a mesma. No caso aqui a gente sabe que não, que São Paulo mudou a metodologia deles, que quando você, por exemplo, tem um roubo seguido de morte, não é considerado assassinato, ele entra uma outra estatística de crime, como latrocínio. Então, os índices de assassinato reduziu não porque menos pessoas morreram de crimes violentos, mas porque a metodologia mudou. Então, esse tipo de métrica não faz sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de análise. Continuando aqui, o segundo problema que é muito comum é o de correlação não é causa. Seguinte, existem muitas pessoas que elas têm a tendência, e eu diria que a maioria das pessoas, que ela tem a tendência de achar que porque duas coisas acontecem na mesma proporção ou numa proporção parecida no mesmo intervalo de tempo, necessariamente uma coisa causou a outra coisa. Então, por exemplo, muitos políticos falam: a taxa de desemprego durante o meu governo caiu. O que ele está tentando fazer você compreender? A mensagem que ele está tentando passar para você? E às vezes ele até acredita naquilo. É de que por causa do governo dele, ou seja, ele está colocando uma relação de causa, a taxa de desemprego caiu. Ou ele pode dizer: no governo do meu oponente, quando meu oponente estava no governo, os índices de crime, enfim, a taxa de violência subiu. O que ele está tentando te colocar aí é uma relação entre causa e efeito, ou seja, por causa de ações que o meu oponente teve ou não teve, a taxa de crime subiu. Mas não necessariamente isso é verdade. Pode ser que outros fatores aconteceram. Por exemplo, se o governante fala aquilo que eu falei, que durante o meu governo a taxa de desemprego caiu, você tem que analisar se ela já não vinha caindo nos governos anteriores e se ela não está caindo em outros lugares também. Que pode ser que seja um fenômeno global, pode ser que a taxa poderia cair até mais do que está caindo. Eu não quero fazer um vídeo enviesado para a direita ou para a esquerda, mas a gente tem que citar governantes atuais, no momento que eu estou fazendo o vídeo, como exemplos. Então, vou citar um exemplo, aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, do Donald Trump, que fez essa afirmação de que taxas de desemprego estavam caindo nos últimos anos, mas elas já vinham caindo desde o governo Obama. Então, apenas continuou uma tendência no governo Trump. E, na verdade, elas estão caindo menos do que caiu no governo Obama. Mas ele coloca isso como para entender que são ações específicas que ele está fazendo que estão ocasionando aquilo. Outra coisa é, mesmo que você considere que uma causa A causou uma consequência B, o contrário não necessariamente é verdade. Tem que tomar cuidado com isso. Alguns exemplos aqui são exemplos absurdos, né, que eu vou citar, mas a gente gosta de fazer esse exemplo, essa demonstração absurda, só para a gente ver quão absurdo é você imaginar que correlação é causa. Então, por exemplo, a gente tem um gráfico aqui que mostra uma correlação entre vendas de sorvetes e taxa de crime. Há uma correlação altíssima se você analisar aqui essa linha. Só que não quer dizer que venda de mais sorvetes ocasiona mais crimes. Não quer dizer isso. Provavelmente existe uma outra causa para os dois. O verão, por exemplo. Você tem uma outra correlação aqui, que é a quantidade de limão que foi importado do México para os Estados Unidos e o total de fatalidades em rodovias nos Estados Unidos. Você vê que quanto mais se importa limão do México, menos pessoas morrem nas rodovias. É óbvio que não tem nenhuma relação. É óbvio que nós não vamos tornar as rodovias americanas mais seguras comprando mais limão do México. Mas você vê aqui que há uma correlação, né, de 90, uma correlação não, um coeficiente aqui de correlação de 97%, né? Então é altíssimo, mas a gente sabe que isso não é verdade. Com certeza existe uma causa terceira ou até mais de uma causa que explica os dois fatores. Provavelmente causas econômicas, por exemplo, ou outras coisas, ou pode ser que são fenômenos completamente independentes e que a única coisa que eles têm em comum é o tempo, né, o passar do tempo. Ou mesmo um gráfico que relaciona a quantidade de aparições que o Jim Carrey tem em filmes com diagnóstico de autismo. Ou, de repente, um gráfico aqui que mostra a quantidade de pessoas que se afogam, né, caindo em piscinas,
e a quantidade de vezes que o Nicolas Cage aparece em filmes é uma correlação altíssima. Então a gente tem que, para as pessoas pararem de morrer em piscinas, a gente tem que impedir o Nicolas Cage de fazer filmes? Não. Eu acho que a gente tem que impedir o Nicolas Cage de fazer filmes por outros motivos, porque isso é ruim mesmo. Enfim, não vou explicar todos, mas você vê que correlação não é causa. Então, quando tem aquele parente seu que fala, toda vez que meu calo dói vai chover, isso não é verdade. A não ser que você tenha todos os dados. Toda vez que aqui o calo da pessoa doer, você vai anotar se choveu ou não. Tá? Mas isso aí é uma coisa que eu vou falar mais na frente num outro assunto que a gente vai discutir. O terceiro ponto é a falácia da taxa base, que é basicamente o seguinte. Existe uma taxa base para uma análise que você está fazendo, e aí você vai utilizar uma taxa base que não é aquela para fazer uma determinada afirmação. Que ficou confuso? Calma, eu vou explicar. Por exemplo, digamos que tem uma empresa em que você vai ver quantos homens e quantas mulheres foram contratados por aquela empresa. Aí você descobriu que 75% dos empregados são homens e 25% dos empregados são mulheres. Aí você pensou, nossa, essa empresa é machista. Vamos processar, vamos humilhar essa empresa no Facebook, vamos acabar com a vida dela, fazer boicote, etc. Calma lá. Você está assumindo que essa empresa é machista porque você está considerando como a sua taxa base de proporção entre homens e mulheres a taxa base de proporção entre homens e mulheres da população em geral, que está ali mais ou menos próximo de 50%. Então, se a gente arredondar, nós temos no Brasil, ou na maioria dos países ocidentais, uma proporção de mais ou menos 50% de homens e 50% de mulheres. Então, se esta empresa tem 75% de homens empregados, quer dizer que essa empresa é machista? Não, porque a sua taxa base não deve ser a população no geral, a não ser que absolutamente todas as pessoas da população tenham se candidatado para uma vaga de emprego nessa empresa. A sua taxa base, ao contrário disso, deve ser quem? As pessoas que se candidataram a empregos naquela empresa. Pode ser que essa empresa seja de fato machista, como a maioria, 99% das empresas de fato é. Mas você só pode afirmar isso se você observar que mais dos homens nesta empresa que se candidatam a vagas nessa empresa são admitidos do que mulheres. Claro, existe uma outra questão que já falado do paradoxo de Simpson envolvido, mas basicamente é isso. Ou seja, se a quantidade de pessoas que se candidatam a vaga nessa empresa for 50% homens e 50% mulheres, e 75% dos homens acabam se tornando empregados, ou melhor, empregados da empresa, 75% são homens, então, de fato, há um viés sexista, um viés machista na contratação dessa empresa. No entanto, pode ser, apenas uma hipótese, não me odeie, mas pode ser que as pessoas nessa empresa tenham muito mais homens do que mulheres, porque mais homens se candidatem a vaga nessa empresa do que mulheres. Pode ser. Então, muito cuidado com a falácia da taxa base. Então, em política se utiliza bastante isso também. Quando você vê pesquisas, por exemplo, que falam, olha, tal candidato está em primeiro lugar ou em segundo lugar, mas tem que pensar o seguinte, mas quem é que foi pesquisado? Daí a gente vai para um subtópico disso, que é enquete. Não é pesquisa, pelo amor de Deus, eu já me estressei bastante em redes sociais. O vagabundo faz uma pesquisa, e aqui eu citei uma das páginas, mas são várias páginas, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Não dá para falar que é só um lado ou só o outro lado. Isso aqui já é um pouco mais antigo, tá? Esse gráfico vocês estão vendo. Mas o vagabundo faz ele chama de pesquisa num grupo, numa página do Facebook, que acha que aquilo reflete a população no geral. Mas não é. Por exemplo, se é uma página de direita, é óbvio que as pessoas que curtem aquela página são pessoas com um pensamento mais à direita. Então, se você fizer uma pesquisa de opinião, que não é nenhuma pesquisa, é uma enquete naquela página, vai dar uma quantidade de votos muito maior para candidatos à direita. E se você fizer uma pesquisa, ou, mais uma vez, uma enquete, numa página com um viés mais à esquerda, a maioria das pessoas que curte aquela página vão ser pessoas de esquerda, então, obviamente, candidatos da esquerda terão uma votação maior. Ambas estão erradas. Por quê? A falácia da taxa base. As pessoas pesquisadas não são da mesma proporção da demografia dos eleitores brasileiros. Para a pesquisa ser séria, você tem que pegar o seguinte: quantos eleitores são homens e mulheres, quantos eleitores são da faixa etária A, B, C e D, das classes sociais A, B, C e D, das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, você tem que outros fatores também, homens e mulheres, etc. Você tem que reproduzir todos os fatores, ou a maioria dos fatores
da representatividade da sociedade brasileira ou dos eleitores brasileiros para poder fazer isso. Até porque muitas das páginas, pessoas que votam lá nem, na verdade, são eleitores, são ou adolescentes a menores de 16 anos, ou pessoas que não vão votar, ou moram fora do país e não vão votar, enfim. Então tem que tomar muito cuidado. Enquete não é pesquisa. Quando você fala pesquisa, existe ali um estudo estatístico apropriado, por exemplo, há um cálculo de margem de erro. Qual que é a margem de erro dessa pesquisa? Por quê? O que é calculado? Qual o tamanho da amostragem? Como essa amostragem foi selecionada? Que tipo de amostragem é? Você faz para essas pessoas algumas perguntas relacionadas ao estudo estatístico, você vê que não é uma pesquisa, não é uma enquete, é irresponsável, é criminoso e é burro. Então, se a pessoa faz isso, é uma pessoa basicamente, se a pessoa acredita nesse tipo de pesquisa aqui, o que ele tem que falar é o seguinte, olha, das pessoas que curtem esta página, este é o espectro. Então você coloca uma coisa bem específica. Beleza, está valendo. É uma enquete, não é pesquisa. Então, pesquisa eleitoral não é pesquisa, idiota. É enquete. Então, você tem que ser bem específico. É dos curtidores desta página. Isto não reflete a realidade dos eleitores do Brasil. E se eu não me engano, posso estar errado, se eu estiver errado, deixe aí nos comentários. Eu acho que é até crime você divulgar isso como pesquisa sem esse determinado cuidado. Se eu não me engano, as pesquisas têm que ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, agora a gente vai então, deixa eu me acalmar, que eu sei que eu me exaltei um pouco. Vamos para o próximo ponto, que é o da extrapolação. Extrapolação é um dos erros mais comuns que são cometidos quando você lê na internet coisas que falam estudos indicam que, blá blá blá. Normalmente quando fala estudos indicam que num site ou num jornal ou numa revista, normalmente é porcaria que está sendo falado. Não que o estudo que foi realizado seja porcaria. Normalmente os estudos são até bons. O problema é que o jornalista que vai escrever a matéria sobre aquele estudo comete o erro de extrapolação ou, enfim, não entende porcaria nenhuma de estudo científico ou de estatística, e aí a pessoa acaba distorcendo completamente a ideia. Eu vou dar um exemplo. Na Universidade de Harvard, eu já participei de várias pesquisas como cobaia mesmo, porque a gente acaba ajudando os outros pesquisadores e você vai lá, a pessoa está precisando de determinado número de pessoas para trabalhar na pesquisa, seja pesquisa, sei lá, às vezes você tem que ficar tomando um choque numa maquininha, respondendo perguntas, ou às vezes você tem que responder um questionário, às vezes você tem que responder um determinado tipo de comportamento, enfim, tem vários tipos de pesquisa. E o local específico que eu vou participar dessas pesquisas tem um centro de pesquisa na Universidade de Harvard, fica dentro de um prédio meio escondido, que é onde eu trabalho. E você vê que a maioria das pessoas que vão participar das pesquisas que estão ali, muitas das pesquisas que acontecem naquele prédio ali, são funcionários, estudantes, alunos, professores, são pessoas envolvidas com a Universidade de Harvard. Então, esse estudo é bem específico para este público. Eu não posso sair, pegar uma pesquisa dali e aplicar aquilo para a população mundial inteira. Esse é o problema de extrapolação. Então, se você faz uma pesquisa e você só pesquisa, por exemplo, brasileiros do seu bairro, essa pesquisa ela só se aplica a brasileiros do seu bairro. Você não pode dizer que as pessoas da Índia, de Papua Nova Guiné, da Austrália, ou mesmo do bairro vizinho se comportarão da mesma forma. Então tem que tomar muito cuidado. E o outro problema de extrapolação é o seguinte, porque uma coisa acontece numa determinada taxa, uma determinada frequência, não quer dizer que essa taxa e essa frequência vão se manter constantes para a vida inteira. Porque a relação entre as variáveis do estudo, a relação das variáveis dos dados que estão sendo divulgados, pode não ser linear. Normalmente não é. Normalmente pode ser exponencial, logaritmo. Quando é, por exemplo, um produto novo que está sendo lançado, ou uma tendência nova, alguma coisa nova que está sendo lançada, normalmente há uma taxa de crescimento muito grande no começo, e depois ela vai reduzindo até estabilizar, depois pode até haver um decréscimo. Então tem que tomar cuidado. Quantas pessoas não escutaram há muitos anos atrás que o Linux ia ser o sistema operacional mais usado por usuários domésticos depois de não sei quantos anos? Eles estavam pegando a taxa de adoção corrente, estavam imaginando que aquela taxa se mantém igualzinha no decorrer do tempo e esqueceram que a adoção era grande só porque não tinha ninguém usando e era uma coisa nova. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E em política você vai ver muito isso. Não, nessa taxa de crescimento atual vai faltar comida, vai faltar não sei o que, vai faltar para lá em 5 anos. Mas cuidado, as taxas não necessariamente vão se manter constantes, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a extrapolação. Poderia falar muito sobre extrapolação, mas não quero que esse vídeo fique com 2 horas. E o próximo erro, nosso quinto erro, é o de distorção.
Os outros erros eles podem até ser cometidos por falta de conhecimento. O distorção normalmente é por mau caratice mesmo. É por desonestidade, mau caratice, pilantragem e safadeza. Acho que eu já usei adjetivos o suficientes. A distorção é você pegar um dado e você dar mais ênfase ou distorcer uma coisa que te favorece e você esconder ou tentar dar menos destaque a uma coisa que não te favorece. Então eu tenho aqui dois gráficos aqui. Ficou muito famoso, eu não escondi a cara, que o Dória publicou, não ele, mas enfim, a equipe dele publicou uma pesquisa do Ibope, e eu coloquei aqui porque foi dos últimos tempos a pesquisa mais... Eu não estou falando do candidato que ele é nada disso, estou falando do gráfico em si, da divulgação. Mas mau caráter e canalha que eu já vi nos últimos anos. Desculpa as palavras fortes. Mas veja bem, está mostrando que ele lidera a pesquisa com 22%. Mas olha o gráfico, 22% está perto de 90%. Que palhaçada é essa? O 22% está muito acima do 40%, que já está errado porque está acima do próprio 40%, né? Que é de brancos e nulos. Então você vê que quem está em primeiro lugar não é ele, é brancos e nulos. Ele está em segundo lugar. E aí você tem um outro candidato aqui com 15%, ou seja, ele com 15% deveria estar aqui, o 22% deveria estar bem aqui, um pouco só acima. Então você vê que, e o 10% aqui também está abaixo de 4%, né, que são pessoas que não sabem. Quer dizer, esse gráfico aqui, a pessoa tirou de algum órgão ou escritor que não reproduz, mas faz gráficos. Então isso aqui é um tipo de canalice, mau caratice, desonestidade na divulgação de informações. Aqui a gente tem um outro exemplo da Globo News, que estava mostrando a taxa de desemprego, e você nitidamente vê que eles querem dizer que a taxa de desemprego no Brasil é maior, ou cresceu mais do que outros países. Porque mostra, primeiro, que o uso das cores é uma técnica de distorção bem utilizada. Ele enfatiza uma determinada cor para chamar sua atenção para uma coisa e tirar sua atenção de outra. Isso é comum. Foi usado aqui também, mas aqui a gente até releva. Só que uma outra questão aqui é que a taxa do Brasil, por exemplo, que é de 4,7, se a gente dar um zoom aqui, vai ver que ela aparece mais ou menos no mesmo nível que a taxa de 6,7, e ela aparece também quase no mesmo nível que a de 5,7, e ela é menor que as duas, certo? E ela é mais ou menos equivalente, né, só um pouco menor do que a de 4,8, que é do México aqui, mas ela parece maior. Ou seja, é um outro exemplo. E o Globo News está cheio desses gráficos distorcidos. Então, muito cuidado para não se enganar. Quando vê um gráfico, leia os números. E se você vê alguma coisa assim, ajude a desmascarar essas canalices. E o sexto e penúltimo é o que a gente chama de paradoxo de Simpson. Dá para a gente fazer um vídeo inteiro só de paradoxo de Simpson, que é um conceito de Simpson, que é um conceito complexo. Mas basicamente é o seguinte: esse aqui é difícil de você capturar. Normalmente, quando a gente ocorre um problema do paradoxo de Simpson, não é por mau caratice, é por um erro mesmo não intencional. Paradoxo de Simpson é quando você olha os números no total geral ou num determinado tipo de análise, analisando um determinado tipo de dimensão, você vê os números te dizendo uma coisa. Quando você quebra esses números no detalhe em determinada categoria, os números te dizem o oposto. Então, o paradoxo de Simpson ficou muito famoso em 73, na verdade depois de 73, mas relacionado a um caso em 73, em que a Universidade da Califórnia, em Berkeley, lá no norte da Califórnia, foi acusada de um viés sexista, um viés machista, na admissão de alunos. Os alunos eles se candidatavam a entrar na universidade. Você sabe que a universidade americana não é apenas uma prova, um vestibular, né? Tem os testes nacionais, mais ou menos parecido com o nosso Enem, guardadas as proporções, mas existem outras etapas na admissão à universidade. Você tem que fazer uma redação, você tem entrevista, eles analisam o seu currículo, suas notas, o seu pregresso escolar, tem todas umas coisas e a universidade vai te aceitar ou não. Então é quase que como se te aceitasse no emprego. Fica do recrutador te aceitar ou não. Então, a Universidade de Berkeley estava sendo acusada, enfim, Califórnia, anos 70, um local extremamente liberal e, digamos, até progressista. Então, eles até se sentiram, assim, chocados com aquilo, porque eles não achavam que eles pudessem cometer esse tipo de coisa. E eles foram analisar.
Olha, parece que é verdade, porque 44% dos homens que fazem a aplicação para a obesidade são aceitos e apenas 35% das mulheres são aceitas. Então pode ser que seja verdade. Aí eles quebraram isso por departamento. Não está aqui o nome específico do departamento, só um código para designar cada um. E eles analisaram que desses 6 departamentos que estavam sendo analisados ali, você vê que a mulher tinha taxa maior de admissão em 4 deles. Só em 2 os homens tinham taxa maior. O problema era que, no final, descobriram que as mulheres elas estavam se candidatando para os departamentos que eram mais difíceis de serem admitidos. Por isso que, no final, os homens que acabavam se candidatando para aqueles departamentos que eram mais fáceis, acabavam tendo uma taxa melhor nos números gerais. Então, eles viram que não era um viés ou um preconceito consciente, ou enfim, ou mesmo existente daquela universidade. E a gente tem outros casos do paradoxo de Simpson, por exemplo. Você compara aqui 2 tratamentos para ver qual que trata melhor câncer. E você olha assim, nossa, o tratamento A parece que ele trata melhor câncer do que o tratamento B, porque ele demonstra melhora em 85% dos tumores contra 79% do tratamento B. Se você quebra isso pelo tamanho do tumor, você vai ver que o tratamento B ganha nos 2. Enfim, tem outros exemplos aqui também, mas eu queria concentrar nesses aqui. Então, isto em política também é muito comum. Quando vão ser divulgados dados para você, pode ser que, ao divulgar os dados gerais, isso eu falei no começo, pode ser que eles mostrem uma realidade diferente do que se você analisar os dados, por exemplo, por bairro, por cidade, por estado, etc., por faixa etária, enfim, por outros fatores. Então, muito cuidado, seja sempre crítico aos dados. Às vezes você não tem os dados para saber a verdade, mas você não vai assumir os dados que são te apresentados como se fossem verdades universais e incontestáveis. E o último ponto que eu queria tocar é o viés de confirmação. O viés de confirmação é algo que a gente vê no nosso dia a dia, e eu posso dizer que praticamente em todos os dias. O viés de confirmação é algo que muitas vezes não é nem consciente, é inconsciente mesmo. Você é bombardeado ou apresentado com uma quantidade absurda de informações, e aí a gente tem uma tendência natural de ignorar as informações que contradizem o nosso ponto de vista e a enfatizar ou guardar apenas aquelas informações que confirmam o nosso ponto de vista. Por isso é o viés de confirmação. Eu vou dar exemplos simples. Por exemplo, você vai ouvir aquela frase das pessoas falando, quando minha tia ou quando parente tal sente dor no calo ou o joanete da pessoa dói, sempre chove ou morre alguém. Aí morrer alguém, a pessoa fala, lembra que ontem eu falei que meu joanete estava doendo? Às vezes o joanete da pessoa dói praticamente todo dia. Então, você vai saber que isso é verdade se você coletar toda vez que o doer lá, o calo daquela pessoa, você anota, doeu o calo. Choveu? Não. Choveu? Não. Choveu? Não. Choveu? Sim. Você coleta daí e você vê realmente qual é a porcentagem das vezes quando dói e chove, quando aquilo realmente acontece, para você ver se isso é verdade. Se você não tem todos os dados, você está baseado apenas no que a pessoa está te contando, isso não pode ser considerado como um fato. E mesmo que seja verdade, o fato não quer dizer que a dor do calo dela prevê ou causa a chuva ou a morte de alguém, ou seja lá o que a correlação que seja feita. Pode ser que seja apenas coincidência ou pode ser que existem fatores externos que causam as duas coisas. Ou mesmo de horóscopo, né? Você tende a ler horóscopo, se você acredita, você só vai focar no que dá certo com você e você vai ignorar o que não dá certo. Ou às vezes as coisas que dão certo com você são coisas tão genéricas que dariam certo para absolutamente qualquer pessoa. Ou se você acha que pessoas de determinado signo têm um determinado comportamento, você só vai enfatizar as pessoas que são daqueles signos e têm um comportamento. As pessoas que não são, você vai achar que não tem nada a ver. Quando eu sonho com tal coisa, acontece tal coisa. Não, tudo é você sonhar com aquela coisa, então você tem que anotar para saber se acontece ou não, para evitar de fato o viés de confirmação. E isso aplica-se muito em política. Você tende sempre a ignorar os lados ruins do seu candidato e pensar sempre nos lados bons, e a mesma coisa com um candidato que você não gosta. Você vai sempre focar naquelas notícias que são verdadeiras, falsas sobre o candidato, principalmente quando são negativas, do candidato que você não gosta, e vai esquecer as notícias ou boatos que são contrários, que são a favor do candidato que você não gosta. Então, muito cuidado. Não, existem, inclusive, estudos que dizem que as pessoas
a velocidade com que você retransmite uma informação falsa depende do tipo de informação que é. Se ela é a informação falsa é favorável a um candidato que você gosta, você tende a transmitir mais rápido. Se ela é contrária a um candidato que você não gosta, a mesma coisa. Ou seja, é o viés de confirmação. Você espalha mais rápido informações que confirmam a visão que você já tem. E você ignora outras informações. Então não adianta você chegar para aquela pessoa que vota num candidato que você acha uma pessoa horrível e você jogar vários fatos, várias informações contrárias, essa pessoa vai ignorar isso daí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, ok? Enfim, eu espero que isso tenha ajudado você para que você fique mais esperto em relação aos dados que são te apresentados e não seja enganado tão facilmente neste ano tão problemático de campanha eleitoral. E um rápido lembrete, eu tenho os meus cursos online, eu tenho os mini cursos, que são cursos de 3 horas, de diversos assuntos, todos relacionados a Business Intelligence e ciência de dados. Para pessoas iniciantes mesmo, se você não sabe nada, são cursos indicados para você. Se você já tem algum conhecimento, quer aprimorar esse conhecimento, também são. Então, esses aqui são os meus cursos. Os mini cursos são de 3 horas e os cursos online eles têm uma duração inteira de um dia. Todos os cursos, eles são teóricos, eles são práticos e eles têm certificado de participação ao final, ok? Se você quiser saber mais desses cursos, quais são as próximas datas, cada curso dele acontece apenas uma vez por ano e se você se registrar, se você se inscrever com antecedência, quanto maior a antecedência, menor o preço que você vai pagar, porque vai ter os ingressos antecipados que vão se esgotando conforme o tempo passa. Ok? Então você pode olhar lá no meu site, que é o igoralcantara.com.br, e ver lá no link de workshops. Ok? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, clique lá no sininho para você receber notificações quando tiver novos vídeos. E muito obrigado pela sua audiência. Desculpa o vídeo longo, mas espero que ele tenha sido útil. Um grande abraço.